Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Papa Capim, Noite Branca. Primeiro HQ aqui do canal. Vou falar dessa maravilha que é o Papa Capim, Noite Branca. O último da série MSP, que são essas releituras dos personagens do Maurício de Souza para diversos cartunistas e quadrinistas diferentes, de diversos estilos e propostas e linguagens diferentes. Assumidamente, o Sidney Guzman, que é o produtor dessa série, disse que o Papa Capim seria o primeiro de terror, por mais que já tenha tido a história do Penadinho, por mais que tenha tido o Pavor Espaciar do Chico Bento, e por mais que o Astronauta tenha uns quês de terror bem próprios, a história do Astronauta, que é a minha preferida, mas essa aqui é de fato um terror assumido, com monstros e criaturas folclóricas e tal. O Papa Capim, ele é tipo, eu não tenho tantas lembranças dele como tenho de outros personagens, mas ele é aquele personagem que estava sempre ali. Então você como criança, sempre lendo as histórias da Mônica, do Chico Bento e tal, sempre se deparava. Eu acho que ele parecia bem mais o Chico Bento, na Mônica era mais naqueles almanacs e tal. Mas sempre se deparava com as histórias do Papa Capim e era legal o quanto ele trazia de animais da fauna própria do Brasil para as histórias, né? Então, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um tamanduá-bandeira ou um lobo-guará na minha vida, tipo, desenhado, claro, ou li esse termo, foi numa história do Papa Capim. E eu lembro de criança, eu era muito apaixonado por bichos, ainda sou, mas apaixonado no nível de desenhar os animais e tal, e querer ser um zoólogo. E aí eu ia ao zoológico e lembrava, os bichos do Papa Capim estão aqui, aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero ver o tamanduá-bandeira que apareceu no Papa Capim, então. Bom, de qualquer forma, isso aqui tá aqui no canal porque é uma história de terror, e eu já considero uma das mais legais e mais diferentes dessa coleção. Lembrando que o Astronauta foi meu preferido porque, sei lá, ele conseguiu traduzir muito do que o personagem era por uma história extremamente madura e difícil de fazer, que é a da claustrofobia espacial. Do tipo, o cara tá no espaço ao mesmo tempo que ele tá sozinho e fechado e enclausurado. E quase sem fala. Sei lá, o Astronauta é fantástico. Se você, tipo, leu o dos Irmãos Cafage, lá o Laços, Lições, e gostou, ou então se você leu o do Turma da Mata, ou o Piteco, e não leu o Astronauta, cara, leia. Mas o Papa Capim ele é bom por uma série de fatores. Eu, por exemplo, não conhecia a Marcela Godoy, e aqui diz que se chegou até ela para escrever essa história por conta de histórias de terror que ela já tinha escrito. Então eu, depois de ler isso aqui, fui atrás e vou atrás mais de outras histórias que ela fez. E o traço é do Renato Guedes, que é um cara famoso por já ter desenhado tanto na DC quanto na Marvel. Então é um desenho bem reconhecível, assim. Se você vê isso aqui, e na minha opinião é o mais fotorreal, eu acho que é assumidamente o mais fotorrealista de todas as histórias do MSP. Você já viu isso aí em algum X-Men, algum arco dos X-Men especial, assim. Então a história, o protagonista é o Papa Capim, a Jurema e o Cafuné, que são os amigos dele, e a Jurema é a menina, a indiazinha que ele sempre tem uma paixãozinha rolando por trás dos panos, assim. Ou é bem assumido. Eu tô lembrando aqui que tem um Papa Capim que tem uns coraçõezinhos na cabeça dele quando ela aparece e tal. De qualquer forma, aqui é uma coisa mais discreta, e ao contrário de todos os outros, com exceção do Astronauta, talvez o Piteco também, não existe piada aqui. Ele não é nada engraçado. Zero. Ele é extremamente sério, e esse o traço mais fotorrealista, ele remete bem à proposta. Então ele conta a história de um guerreiro que aparece na tribo do Papa Capim, e ele fica falando noite branca, noite branca, noite branca, e o pajé da tribo e os guerreiros da tribo escondem do Papa Capim, que é um guerreiro pequeno, que é um índiozinho menor, um curumim, acho que ele já é um pouco mais que curumim, esconde o que é de fato noite branca e do que ele está falando, o que está acontecendo, só que o Papa Capim passa a ter pesadelos, tanto com a Jurema quanto com o Cafuné, eles tendo tipo uma metamorfose, assim, eles se transformando numa criatura. E ele fica tendo esses presságios, e meio que a floresta e os animais tentam contar pra ele, de que algo de muito ruim vai acontecer com a tribo. E ele tenta alertar o pajé, que não dá muita bola pra ele, claro. E esse é o estopim, aí, o mote para que a aventura se desenrole. Então, é extremamente admirável a pesquisa que foi feita para trazer criaturas folclóricas para a história, e misturá-las com outros folclores de outros lugares, como por exemplo o lance do vampiro europeu, que também está aqui, assumidamente aqui, e o lance do medo do homem
do índio com o homem branco. Noite Branca meio que remete de uma forma meio direta a isso. Então, foi uma baita surpresa, porque eu, como fã de quadrinhos de terror e de terror no geral, pude, de fato, ver elementos de terror reais aqui nessa história, tanto com relação ao medo do protagonista, e a esse medo que se transforma em coragem, e as ajudas que ele recebe, e do mal que ele vai combater, e tudo isso associado a uma arte muito bonita. A coleção MSP ela é uma das melhores coisas que tem sido feitas no Brasil em termos de quadrinho, e essa do Papa Capim é a que melhor se encaixou com estilos tão distintos assim. O Papa Capim poderia ser qualquer história, de qualquer gênero, e eles escolheram o terror, porque se encaixa muito com as criaturas folclóricas que nós, que não somos índios, temos uma visão um tanto deturpada disso. Não que a história faça isso, ela é extremamente respeitosa para com o folclore dos índios e com as criaturas míticas e tal. Mas eu fiquei muito surpreso com como mesclou bem tudo que a gente sabe do Papa Capim, daquele índiozinho que quer ser um guerreiro e que faz tudo pela sua tribo e que caça e que apresenta os costumes indígenas para as crianças por conta das suas histórias, misturado numa baita história de terror com elementos orientais e ocidentais. Então, baita surpresa. Eu já sabia que ia ser bom, não esperava que fosse ser qualquer coisa, afinal são todos muito bons, até os que eu não gosto tanto. Mas esse aqui se tornou um dos preferidos porque, bom, por conta disso tudo que eu disse, e não por ser de terror, mas porque poderia dar tudo errado. Tipo, Penadinho poderia ser uma baita história de terror, mas acaba sendo muito mais cômica. A própria Turma da Mata poderia ir para caminhos de um terror mais ecológico, com mutações radioativas e tal. Inúmeras possibilidades, eles preferiram colocar o terror aqui e ficou fantástico. Então, Noite Branca do Papa Capim, um dos preferidos. Acho que uma bela estreia de quadrinho de terror aqui, que eu pretendo trazer mais no decorrer dos programas.